Ressurreição e Vida, capítulo 6, parte A, terceiro. Desde que ingressei na vida espiritual, começou Boris Pietrovitch, reconheci que permanecia na minha individualidade extra-humana o mesmo ardor pelo ideal divino que me atraía durante o estado de ser terreno. Constatando, meio desapontado, meio surpreso, que a morte não é mais do que o prosseguimento da vida transportada para ambientes diferentes, recrudescer em mim o desejo de avançar na luta pelo antigo ideal, ou seja, minha integração num modo de vida, numa situação inteiramente dedicada às coisas de Deus. Os labores para essa definitiva conquista, no entanto, vêm sendo lentos, rijos e incansáveis. Há mais de 60 anos, persevero no aprendizado teórico e prático da pura filosofia universal, e ainda não consegui integralização com o ideal divino que me transfigura, visto tal labor ser obra de evolução através dos séculos e dos milênios, na prática de tarefas árduas, de epopeias inenarráveis, avançando para o infinito. No momento, todavia, consegui ascender a uma situação feliz, tendo por instrutor filosófico o mais nobre espírito que me fora possível compreender no grau de evolução a que cheguei. Há dias, outra vez a necessidade de limitar os feitos às faixas restritas do tempo. Há dias, durante uma de suas atraentes aulas, ele contou-nos algo de sua existência em Jerusalém, pelos últimos tempos em que ali viveu Jesus. Fê-lo, porém, por solicitação dos discípulos, pois é modesto como um anjo e jamais trata de si mesmo. Mas fez ainda mais do que narrar. Reviveu fatos, reacendeu na memória os fachos das lembranças e projetou nas irradiações mentais episódios então vividos, o que resultou em magnificente desfile de cenas que edificaram os discípulos. As cenas se sucediam enquanto ele falava. E do que então se passou, preferirei reproduzir o seguinte, porque justamente vem aclarar nossas meditações acerca do desgosto que os discípulos e admiradores do Senhor sofreram com a sua crucificação e das alegrias atingidas depois com a surpresa da ressurreição. Esse meu lente de filosofia chamava-se Aurélio Quintus Pompeu. Era filho de um modesto oficial da legião romana da Judéia e de uma jovem grega a quem este conhecera em Jerusalém e com a qual se unira em matrimônio diante das leis de Roma, encarnadas na pessoa do legado do imperador Tibério, na mesma Judéia, porque os romanos se casavam em qualquer nacionalidade, não mantendo preconceitos exclusivistas. O oficial, seu pai, morrera pouco tempo depois do casamento, durante uma expedição que combatia as rebeliões nativas, tão frequentes na Judéia e em toda a Palestina. E sua mãe, que se chamava Leia, ficara com ele pequenino nos braços, e ao sabor de lutas contínuas contra uma pobreza aflitiva, pois o marido não deixara bens, e ela não se atrevera a procurar autoridades romanas para seu socorro, receando que estas a separassem do filho ou a mandassem com este para Roma, localidade para onde de nenhuma forma desejava seguir. A jovem viúva criava o filho com o próprio trabalho, portanto. Empregava-se como criada de servir, dava lições de grego a alunos que a procurassem. E eram muitos, porque o idioma grego
era de grande curso na Palestina e em toda parte. Tecia colchas e tapeçarias para as casas ricas, carregava água, vendia frutos do seu quintal e doces fabricados em sua modesta cozinha. E assim prosseguia humildemente, sozinha e resignada, rejeitando novas propostas de casamento, criando o filho com desvelado carinho e ensinando-lhe princípios da boa educação de que os gregos sempre deram provas. Quando João, o Batista, iniciara suas pregações em Betabara, no Val do Jordão, a notícia correra rápida por toda a Judéia, alongando-se para a Galiléia e muitas outras províncias mais longínquas. Havia muitos anos, desde a morte de Malaquias, que não aparecia um legítimo profeta em Israel para consolar o povo eleito dos dissabores que continuamente sofria. E já lá iam 500 anos. E a notícia, então, de que um novo profeta vinha da parte de Deus para anunciar os tempos, causara sensação, sacudindo os corações que haviam voltado esperanças para um milagre que salvasse Israel das garras dos seus verdugos. Numerosos grupos de Jerusalém, juntando-se a caravanas que se dirigiam para o norte pela orla do deserto, e a outros grupos que apareciam dos 4 cantos da Judéia, destinavam-se ao Val do Jordão, em Betabara, para examinar o profeta que se vestia de peles de animal, tal qual Elias, e ouvir sua reanimadora palavra. Outros grupos já haviam regressado aos próprios lares e agora voltavam levando as famílias para que também o vissem, encorajados todos pela suprema esperança de que esse fosse o Messias esperado. E cada um, mais encantado, se confessava com a singular doutrinação de arrependimento e penitência pregada pelo profeta. Alguns vizinhos de Léia participaram-lhe o acontecimento, convidando-o a seguir em sua companhia até onde João se achava. Esses vizinhos eram gentios, ou seja, estrangeiros em Israel, mas tão aclimatados na Judéia que já pendiam sinceramente, tal como Léia, para a crença no Deus único e todo-poderoso venerado pelos judeus. Léia nunca vira um profeta, nem mesmo sabia ao certo o que seria um profeta, e sentia curiosidade. Era estrangeira e pouco lhe importavam os problemas da terra onde vivia. Não existiam esperanças em sua vida. Existia apenas a necessidade de trabalhar para educar o filho, até que ele, por sua vez, tornando-se homem, trabalhasse para ela e lhe fechasse os olhos à hora da morte. Também poderia ser que ela morresse sem conseguir terminar a sua criação. Mas, se tal acontecesse, o menino saberia o que fazer. Procuraria autoridades romanas apresentando certificados de filiação. Por lei, era também romano o filho de um varão romano, a despeito de ter vindo ao mundo fora de Roma, uma vez nascido sob as insígnias do império. Seria mais um legionário para defender a grandeza do mesmo império. Seria mais uma mulher para dar filhos às legiões de Roma. Mas Léia não desejava pensar em tão tristes possibilidades. Preferia trabalhar sempre, a fim de prover o melhor possível às necessidades do filho querido e dela própria. Por que não quisesse desgostar os vizinhos que a consideravam, aqueceu ao convite. Enrolou-se no manto, pois era inverno, agasalhou-se e calçou as alparcas, calçou e agasalhou igualmente o filho, e seguiu para o Val do Jordão,
onde João pregava o arrependimento e a abstinência dos pecados, e batizava com a própria água do sinuoso rio. Aurélio Quintus Pompeu contava então 7 anos. Leia demorou-se ali 3 dias. Encantada com as palavras do profeta, acatou-as amorosamente e recebeu o batismo, filiando-se, portanto, à sua doutrina. Desse dia em diante, modificara-se a perspectiva da sua existência. Ouvindo falar aos companheiros de ideal que o Messias anunciado por João já se revelara na Galiléia, partiu para lá ao seu encontro com os mesmos vizinhos. Levou consigo o filho e tornou-se cristã, como já se fizera crente no Deus único em virtude da convivência com judeus e sob o encanto da palavra de João. Mas fez-se cristã convicta, fiel e incondicional, despertando a atenção do filho para as pregações reveladoras de Jesus. Ouviu o sermão da montanha ao lado do pequeno Aurélio. Ouvira o mestre ensinar sua doutrina nas sinagogas, passando por judia para ali poder penetrar mais comodamente. Ouvira-o pelas praças públicas, aqui e ali, e assistir às curas por ele feitas em enfermos de toda espécie. E um dia apresentou-lhe o menino para que ele, o mestre querido, o abençoasse, apondo sobre ele as mãos. Quando o Senhor chegou a Jerusalém, ela e Aurélio participaram da ovação a ele tributada pelo povo. E vendo-o acatado pela cidade em peso, sua alegria não conheceu limites. Seu coração enchera-se de um júbilo especial ante aquela consoladora boa nova que penetrava tão fundo em sua alma, consolando-a das passadas amarguras, recompensando-a das atribulações com que se via em contínuas lutas. Mas viera em seguida a perseguição dos fariseus contra o Senhor, cujo único desejo era implantar os dispositivos da fraternidade no coração humano. Jesus fora preso e condenado. Com a crucificação do Mestre e sua morte, a jovem cristã sofrera tão violento golpe que adoecera gravemente. Inconformada com a terrível tragédia, não fazia senão chorar desde o momento em que soubera que o Messias fora preso e o vira suspenso na cruz. Perambulou angustiada pelas ruas, sem saber o que pensar e o que fazer. Seguiu o cortejo no meio do povo, arrastando o filho pela mão, e somente regressou à casa depois que todas as esperanças de salvamento foram perdidas. O pequeno Aurélio corria arrastado por sua mão, chorando e bradando por ela e por Jesus, a quem igualmente aprendera a amar. E o sol abrasador queimava-lhe as costas nuas, pois nesse dia, com a pressa e a inquietação da desconcertante notícia, a boa mãe esquecera de preparar o filho convenientemente para saírem à rua. Uma onda de terror e de sofrimento arrasador invadira o ânimo dos cristãos, que se surpreenderam, feridos no mais profundo do coração, incapacitados de raciocinarem livremente, chocados com a dureza dos acontecimentos. Regressando à casa, Leia ardia em febre. Forte crise nervosa venceu-a, retendo-a no leito. Nesse dia, muito acabrunhado, o pequeno Aurélio não encontrava encanto nas suas carrocinhas de madeira pintada, com que habitualmente se distraía após as obrigações cumpridas, e tampouco nos cavalinhos de barro que sua mãe comprava para seu regalo, uma vez ou outra. Havia presenciado o suplício da cruz pela primeira vez, e sua mãe ali estava, semi-morta de dor e desânimo,
sobre o leito, enquanto ele velava, chorando em silêncio. Não obstante, aquela noite passara o dia seguinte, que fora um sábado, e passara ainda outra noite. Estava-se agora no domingo, o terceiro dia após o decesso do Senhor nos braços da cruz. Nada se alterara. Os mesmos desgostos, as mesmas lágrimas de saudade, desapontamento, temor, dor inconsolável no coração dos cristãos que tanto queriam ao seu mestre. Mas, nesse domingo, cerca das 9 horas da manhã, o pequeno Aurélio lavava os pratos da modesta cozinha da casa, depois de haver servido caldo quente à querida doente, que não conseguia ânimo bastante para levantar-se e tratar dos afazeres, tão profundo era o seu sofrimento pela morte de Jesus. Na casa não havia empregados, e como a sofredora Léia fosse obrigada a trabalhar intensamente para manter-se ao filho, era este que moía os grãos para a farinha e o pão, batia a massa, fritava os peixes e acendia o fogo para cozer as batatas, os nabos e as couves. Lavava, pois, os pratos depois do caldo servido à querida doente, quando de súbito alarido estranho se fez ouvir na rua, onde transeuntes gritavam, assim como loucos, tomados de incontrolável alegria. Aleluia, aleluia, glória a Deus nas alturas, glorificados sejam os profetas de Israel. Hosanas ao filho de Davi, que ressurgiu dos mortos. Enquanto risadas nervosas explodiam, acompanhadas de expressões de júbilo jamais presenciada pelo pequeno órfão. Correu ele à porta da rua, esperando verificar o que se passava. Todavia, ao tentar abri-la, eis que de fora empurraram-na com alvoroço. Entram vizinhos, com estrondo pela casa dentro, derrubando-o no chão, e sem se deterem ante o estado de alquebramento da enferma, gritam em algazarra, retirando-lhe de cima as colchas em que se envolvia. Léia, Léia, levanta-te! O mestre de Nazaré era com efeito o Messias de Deus, porque ressuscitou da morte depois de 2 dias sepultado. Hoje de manhãzinha apareceu e falou a Maria de Magdala. Simão Barjonas, João e alguns outros correram para o seu sepulcro e o encontraram vazio. A cidade está agitada pela estrondosa notícia que correu rápida de um extremo ao outro. Todos procuram Simão e Maria para colher informações. E Anás e Caifás e Herodianos, romanos e fariseus, estão assombrados, não entendendo o que se passa. Vamos até lá também, saber como foi. Dizem que Maria de Magdala foi orar ao sepulcro e viu-o tão bem e mais belo do que era antes. Ele chamou-a pelo nome, Maria, e se falaram. Levanta-te, vamos. 52. Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 20. Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 20. Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 53. João, capítulo 20, versículos de 1 a 31. Num salto, Léia levantou-se, deixou o leito com a surpresa nos olhos, um minuto antes ainda abatidos. A alegria transfigurara-lhe o semblante, os lábios abertos num sorriso largo que não se fechava. Vestiu-se às pressas, trêmula de fraqueza e emoção. Envolveu-se no manto longo e partiu com as amigas, à procura de notícias detalhadas sobre o empolgante acontecimento. Aurélio seguia, o coraçãozinho palpitante de alegria, correndo a bom correr atrás de sua mãe e bradando jubiloso por imitar o que ouvia todos repetirem. Aleluia, aleluia! Hosanas ao filho de Davi, que ressurgiu dos mortos.
A casa ficara aberta, o vasilhame da cozinha por lavar e guardar, o chão ainda por varrer, as cabras e os galináceos à espera da ração, ainda presos no pequeno curral junto da cozinha. Que importava tudo isso? O Senhor ressuscitara, revivera do túmulo. A alegria era grande demais para se poder contê-la entre as quatro paredes de uma casa. Seria preciso sair para as ruas, bradar, gritar o triunfo depois da morte na cruz, comunicar a todos a grande novidade, ainda que a prisão se encarcerasse para deter-lhes a jubilosa expansão. Quarto. Entretanto, bem cedo chegou o assédio das forças contrárias. Os paladinos do Cristo, que deveriam espalhar a boa nova em seu nome pelo mundo inteiro, começaram a ser batidos e mortos para silenciarem o entusiasmo que lhes inflamava o coração. Outros, porém, surgiram tão valorosos e fiéis quanto os primeiros, e a boa nova prosseguia, consolando corações, levantando esperanças, semeando o amor entre os homens, derrubando preconceitos, fortalecendo a fraternidade. Na primeira perseguição, a vida em Jerusalém, após o passamento do Senhor, Léia sucumbiu a golpes de sabre, quando ouvia oradores cristãos falarem do Mestre na praça pública, e morreu feliz por merecer a palma do martírio pelo nome de Jesus. Seu filho, então, ficou só, contando com pouco mais de 13 anos, mas nem se viu abandonado, nem procurou autoridades romanas para exigir direitos que lhe cabiam. Recolhido amorosamente pelos amigos do Senhor e de sua mãe, foi cuidadosamente educado nos princípios da nova doutrina e muito cedo iniciou um daqueles sublimes apostolados, tão frequentes entre os primeiros cristãos, não obstante o silêncio da história sobre eles. Não lhe importavam os direitos de cidadania romana, renunciava a eles e até a si mesmo. O que ele desejava era ser cidadão do Cristo, era a honra de servir àquele que ressurgia dentre os mortos depois do atroz suplício do Calvário, suplício a que ele, Aurélio, assistira banhado em lágrimas. E ressurgira para sensacionalmente revelar à humanidade que, além do túmulo, a vida continua, prolongando-se por idades sem fim. Queria era a palma de discípulo daquele Senhor a quem vira curando loucos e paralíticos, leprosos e cegos, daquele que ressuscitara Maria de Magdala do pecado, Lázaro das trevas de um acontecimento super-humano, e Zaqueu para o reino de Deus. E absorvido por uma boa vontade capaz de todos os sacrifícios, encontrou-se finalmente em Roma, acompanhando caravanas de cristãos que até lá iam para levar ao coração do grande império dos homens a notícia da grande esperança no reino de Deus. E fê-lo com efeito, todo o despreendimento, amor e abnegação de que foram capazes aqueles grupos de homens, tornados missionários divinos pelo amor sem limites com que souberam amar o Mestre Nazareno e observar sua doutrina. Um dia, no entanto, o pequeno Aurélio, agora homem de cerca de 40 anos, viu-se preso e condenado à morte pela incineração nos postes do circo de Nero. Conta ele, porém, acrescentou Borges, finalizando a narrativa do seu caro Lente de Filosofia, que sua morte foi assaz suave, apesar da atrocidade havida por parte dos perseguidores, porque Jesus apareceu aos condenados na hora suprema dos estertores e estendeu-lhes a mão bondosamente, com aquela mesma carinhosa brandura
que lhe conheceram durante as prédicas nas praias da Galiléia, ou ao curar os enfermos. E uma vibração amorosa repetia para que somente os condenados ouvissem, relembrando o que ele próprio, Jesus, afirmara nos melancólicos cenários da Palestina. Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quinto, meu amigo Boris Petrovich e eu continuamos inseparáveis no além. Juntos, perseveramos em estudar filosofia, evangelho, sociologia e também ciências, arqueologia, paleontologia, psiquismo, astronomia e até artes em geral, como nos tempos de nossa juventude em Odessa. Nosso lente de filosofia é, com efeito, aquele pequeno Aurélio Quintus Pompeu, a quem Jesus abençoou há quase 2000 anos. E se tu sofres e choras a ausência dos teus mortos queridos, leitor, lembra-te de que a ressurreição de Jesus após a morte na cruz é o testemunho máximo da perpetuidade da nossa vida no seio da eternidade.